E aí, pessoal, como é que vai vocês? Como é que tá esse distanciamento social? Espero que todo mundo esteja se cuidando, né, cuidando dos seus próximos, para que o mais breve possível a gente possa voltar com nossas atividades normais. Eu criei essa correção de exercício, né, para resolver alguns que eu já passei para vocês. Vou mandar esse vídeo, depois vou mandar o da última atividade também. Então a gente está no conteúdo de citologia ainda, né, que são as características da célula, né, o estudo da célula, citologia, o exercício número 5 do dia 29 de abril, né, 29 do 4. E o exercício tinha como temática, né, as características do citoplasma e do citoesqueleto. Eu passei algumas questões de múltipla escolha para a gente ler, interpretar e poder responder as questões. Aqui eu coloquei repartido meio a meio, né, o esquema de uma célula eucarionte, e vocês lembram que eu falei que a célula eucarionte é a que possui, né, uma carioteca, né, um material genético organizado dentro da carioteca, né, são células eucariontes, dentro de um núcleo. Células procariontes, que são das bactérias, como o maior exemplo, não possuem esse núcleo, né, o material genético fica aqui, é o disperso no citoplasma. E o que a gente vai estudar nesse exercício aqui é o citoplasma, né? Que é essa parte, né? Aqui por fora a gente tem a membrana plasmática, né? Aqui também membrana. No caso das bactérias tem parede celular também. E aqui já dentro da célula, no meio intracelular que a gente fala, né? Dentro, intracelular, a gente vai ter o citoplasma. No citoplasma a gente vai ter várias organelas, cada um com sua função, né? E a gente vai ver as funções dessas organelas mais para frente, né? Tanto da célula procarionte quanto eucarionte, a gente tem aqui o citoplasma. Né, o citoplasma celular ele é composto por organelas dispersas numa solução aquosa, denominada citossol. Né? Então aqui ó, é uma solução que praticamente a maior parte dela é água, né? Denominada citossol, que vai formar esse aloplasma que a gente fala. Né? Então os nomes são complicados, mas o que quer dizer que aqui é uma parte mais líquida da célula e dentro dessa parte líquida, imerso nessa parte líquida, a gente vai ter as organelas. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula, né? Que se isso tudo é formado por água e organelas, né? Então ela tem um papel fundamental. Das funções que a água desempenha no citossol, né? Ou seja, lá no citoplasma, qual não está correta. Então qual que é a função que a água não desempenha? Então nesse caso vocês tinham que pesquisar qual que é a função da água na célula, né? Será que ela participa do equilíbrio osmótico? Participa do transporte de moléculas? Atua como solvente universal? Participa das reações de hidrólise e participa ela catalisa reações químicas, né? Qual que não está correto? Então, quatro dessas funções aqui são verdadeiras. Uma seria falsa. A questão falsa é a letra E. Todas essas outras funções a água faz. Ela participa do equilíbrio osmótico e a gente vai ver que isso tem a ver com o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. E a gente vai falar isso na correção do próximo exercício. Ela participa do transporte de moléculas, né, do interior para o exterior da célula, do exterior para o interior da célula. Atua como solvente universal, ou seja, né, ela dissolve diversas substâncias. Ela participa das reações de hidrólise, ou seja, ela quebra algumas substâncias, né, ajuda a quebrar algumas substâncias aqui no citoplasma, mas ela não catalisa reações químicas. Quem catalisa reações químicas são as enzimas. As enzimas é que vão fazer isso. Isso não é uma função da água, fazer reação química, catalisar as proteínas. Quem vai fazer isso vai ser as enzimas. Então essa não é uma função da água. Essas outras são funções da água. A questão número 2, a gente vai falar do citoesqueleto. Né? O citoesqueleto também está presente lá no citoplasma. Ele é fundamental para o adequado funcionamento das células. Sobre o citoesqueleto é incorreto afirmar. Né? Então aqui, ó, aqui eu tenho uma representação através de colorimetria do que seria esse citoesqueleto. Né? Essa parte vermelha que vocês veem aqui, né, lá no microscópio, seria a parede celular. Isso são células vegetais. Cada azulzinho que você está vendo aqui, ó, vocês estão vendo, são núcleos da célula. Então, cada uma aqui é uma célula. Uma célula, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Né? Esse aqui no microscópio. Essa parte vermelha seria a parede celular, que divide, né? Que faz essa ligação, né? Junto com a membrana, faz essa ligação entre uma célula e outra.
E essa parte verde colorida aqui, essas ramificações, esse tanto de fibra, isso é o citoesqueleto. São as fibras que ficam espalhadas no citoplasma, né? E tem suas funções, essas fibras vai ter suas funções, e é chamada de citoesqueleto. Cito, a gente já sabe que é célula, né? Esqueleto, quer dizer que ele dá sustentação, igual o esqueleto dá sustentação no nosso corpo, ele dá sustentação para a célula, né? E esse azulzinho seria o núcleo. Como são células de planta, são células eucariontes, tem núcleo, tem material genético aqui dentro. Então, sobre o citoesqueleto, é incorreto afirmar que está envolvido com o movimento dos espermatozoides, participa do processo de contração muscular, participa da adesão entre células, tem como principais componentes diversos tipos de glicídios, apresenta-se em trilos como um dos seus componentes. Claro que na hora que eu passei essas questões para vocês, eu deixei alguns materiais lá para vocês estudarem, lerem, que vocês iam saber quais que realmente são as funções do citoesqueleto e quais não são, qual aqui não é função do citoesqueleto, né, para marcar a incorreta. Né? O citoesqueleto está relacionado com atividades como sustentação, movimentação, criação de forma para a célula, e ele é formado por microfilamentos, filamentos intermediários e ainda microtúbulos. Todos esses filamentos, tanto faz ser intermediário, microtúbulos, microfilamentos, são proteínas. Né? Então, qual que é a questão incorreta aqui? Tem como principais componentes diversos tipos de glicídios. Os glicídios, eles são açúcares, né? Eles estão mais ligados aos carboidratos e não às proteínas, né? Que forma o citoesqueleto aqui, esse verdinho, são as proteínas e não os glicídios. Então, essa é incorreta. Agora, ele está relacionado com todas as outras essas funções aqui que vocês estão vendo. Na número 3, né, já está até respondido aqui, tá assim: o citoplasma de células eucarióticas apresenta um conjunto de fibras finas e longas de constituição proteica, tá vendo? Proteínas, chamado citoesqueleto. A gente acabou de falar isso, né? O conjunto de fibras finas e longas constituem, né, de proteínas, constitui o citoesqueleto. Assinale a alternativa que apresenta uma função dessa estrutura na célula. Como eu já falei na outra questão, eu já marquei aqui direto. É a letra A, manter a forma e a sustentação das bactérias, das células procariontes também. Então, como eu falei, é citoesqueleto, ele dá sustentação, ele dá a forma para a célula, né? Então, e mantém essa célula no seu formato. Então, uma das funções dele é manter a forma e a sustentação nas bactérias e também nas células eucariontes. Participa da descondensação dos cromossomos? Não, não é ele que faz isso. Permite a digestão de vários compostos nas células? Também não é função dele. Possibilita a oxidação de substâncias orgânicas no interior da célula? Também não é função. Permite a adesão de células às células vizinhas e às superfícies extracelares? Não, quem faz isso está lá na membrana. Né? Isso é característica de membrana, não de citoesqueleto. Então, todas essas eram falsas. A letra A que era verdadeira, manter a forma e a sustentação das bactérias, das células procariontes. A última questão do exercício 5, né, do dia 29, eu peço para descrever as principais características do citoplasma e do citoesqueleto em células procariontes e eucariontes. Nas questões anteriores, que a gente viu aqui, a gente já discutiu bastante, mas eu reuni elas aqui, ó. Citoplasma. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada citossol. Né? A gente vai acostumando com esses nomes. Ele participa do equilíbrio osmótico, que a gente vai entender na próxima correção do exercício, como é que funciona esse equilíbrio osmótico. Participa do transporte de moléculas, atua como solvente universal, participa das reações de hidrólise, que eu expliquei lá no exercício número 1, o que significa esses transportes, esse solvente universal, as reações de hidrólise. Já o citoesqueleto, que fica lá no citoplasma também, ele apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, ou seja, formado por proteínas, está relacionado com atividades variadas, como sustentação, movimentação e criação de forma celular, dependendo se ele forma estruturas como microfilamentos, filamentos intermediários e ainda microtúbulos. Né? Então ele vai ter diferentes formatos e isso vai fazer com que ele dê diferentes formas às células e permitir diferentes tipos de movimentações às células. Galera, é isso. Citologia, galera, é leitura e fazer exercício para poder entender as conceituações, né, entender como é que é o funcionamento. É cheio de palavra feia, mas a gente vai se acostumando com elas. Qualquer dúvida, vocês têm meu número lá no grupo, mas eu vou deixar aqui e é só entrar em contato. Beleza? Um abração, até a próxima.